mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Rodinaldo Goulart. E à frente deste trabalho, na coordenação geral deste trabalho, está o diácono Paulo Tadeu Vargas. Glórias a Deus. Hoje nós temos um programa muito especial. Nosso convidado está ali, foi ele vestir uma camiseta do Ombro Amigo, Restaurando Vidas, por isso que ele não está aqui ainda. Enquanto isso, você vai compartilhando essa programação para que muitas pessoas possam estar ouvindo e participando também. O tema deste programa de hoje é Por que você sofre? E o nosso convidado é o pastor, é o nosso querido psicólogo Jonathan Saraiva. Então, vai compartilhando aí o link. Enquanto isso, nós vamos ouvir o devocional que está lá no canal oficial do Ministério Restauração, o devocional de hoje, que é muito lindo. E logo após o devocional, o áudio do devocional, nós vamos ouvir aí um lindo louvor e a gente já retorna com o nosso convidado. Soldado ferido. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quero dedicar este ombro para todos os soldados de Cristo, homens e mulheres que estão lutando para que o Evangelho seja pregado. Nesse afã, muitos deles são feridos pelas incompreensões, críticas e ataques malignos de toda ordem. Se o meu leitor é um desses, não estranhe. Todos os heróis de Deus que abriram o caminho para nós passaram por idênticas ou piores provações. O apóstolo Pedro, que foi martirizado, exortou os cristãos à firmeza quando ensinou: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. O extraordinário Paulo, que também foi sacrificado pela sua fé, em uma declaração heróica, proclama: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Segundo os Coríntios 4, versículos 8, 9 e 11. Em suma, tu podes até estar atribulado, perplexo, perseguido ou abatido, mas jamais vencido. A tua vitória já foi conquistada por Jesus. No fim desse deserto há um córrego de águas cristalinas, em cujas margens está Jesus, para dar de beber àqueles que não desistem, mas caminham até o fim.
18h46. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, Deus vai te honrar. Você pode glorificar este Deus que está neste lugar. Deus, nós estamos aqui, Senhor. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Ele colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o... Glórias a Jesus. Retornamos já com o nosso convidado. Bem-vindo, irmão Jonathan Saraiva. Paz do Senhor, irmã Tainê. Paz do Senhor a todos os espectadores deste programa Ombro Amigo, Restaurando Vidas. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez juntamente com essa equipe que tem feito um trabalho extraordinário de recuperação de dependentes químicos e seus familiares, e sempre aí na direção da irmã Tainê, trazendo assuntos extremamente relevantes para a gente conversar e buscar entender melhor. Então, fique aí conosco, porque vai ser um assunto bem interessante que a gente vai conversar hoje, hein, Tainê? Eu creio que vai tocar algumas almas. Então, você compartilha, nós falamos antes, né? Vai compartilhando aí com alguém que você sabe que está sofrendo nesse momento. Acho que eu vou ter que vir mais para cá, né? A Lisa falou, eu não ouvi. Perdão, Lisa. Deu. Já está aqui conosco, ó, nosso irmão Silvio Borges, lá de Gravataí, a irmã Eglaia, minha amiga Eglaia, também seus filhos, a irmã Solange Rico, a irmã Catiana Foleto, minha amigona também, irmã Dalva Loreto, ali do Núcleo Gravataí, irmã Solecir, do Núcleo Leopoldina, irmã Fabiana Monteiro, lá de Torres, a irmã Patrícia Ferreira, olha só, também conosco. Não, mas não é a mesma Patrícia Ferreira, né? Peço aos irmãos que incluam meu filho Mateus Júnior Feijó dos Santos. Vamos orar também. Então, você vai compartilhando aí, e enquanto isso, nós vamos conversando aqui, né, irmão Jonathan? Depois, qualquer coisa, a pessoa volta um pouquinho aí, né? Eu já compartilhei em todas as minhas formas de contato aqui, nos status, no WhatsApp. Glória a Deus. Ó, a irmã Giane Ramos está dizendo, paz, oração e união, estava falando sobre este assunto, vai ser bênção ouvir sobre este tema. Também a irmã Nayara, de Cachoeira do Sul, também a nossa irmã Silvia, lá dos Estados Unidos, está na escuta da programação, também conosco nesta tarde. Vamos lá, então. O tema é Por que você sofre? É bem sugestivo, né? Muito, muito. Então, vamos começar pelo começo. O que é sofrimento? Bom, o sofrimento, irmã Tainê, ele pode ser interpretado
de acordo com a individualidade de cada pessoa. Então, o sofrimento para mim pode ser visto de uma forma e para ti o sofrimento ser visto de outra. Cada cruz tem um tamanho. Cada pessoa ela vai identificar, né, o seu nível de sofrimento. É como se houvesse uma forma de nós medirmos de acordo com as nossas perspectivas. Então, eu tenho uma forma de enxergar a vida. Tu tens uma forma. Você que está aí assistindo esse programa tem a sua. E as circunstâncias, elas fazem nós identificarmos o sofrimento de acordo com a realidade que a gente está vivendo naquele momento. E é tão interessante, Matainê, porque o sofrimento, ele pode ser, hoje para mim, algo real, algo palpável, que eu consigo realmente identificar isso. E o mesmo estado que me leva a sofrer hoje, quem sabe amanhã, no futuro, ele não me cause sofrimento. Porque ele pode ser ressignificado. O sofrimento ele pode, de uma forma bastante também individual, ser ressignificado por uma pessoa que está passando por ele. Então, a gente não consegue delimitar exatamente o que é sofrimento de uma forma geral e ampla, porque cada indivíduo, cada pessoa terá a sua percepção disso. Mas, se a gente tivesse que conceituar o sofrimento, o que é? É uma dor que a pessoa ela sente, que ela vive e que ela tem, e que ela não consegue encontrar uma causa real, ela não consegue identificar um motivo para isso, ou a pessoa ela identifica, ela consegue entender os motivos, mas ela não sabe como resolver. Não consegue sair daquilo. Ela fica presa a uma realidade que então lhe causa dor e aí então gerando o sofrimento. E essa dor ela pode ser em vários formatos, né? Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional e pode ser uma dor espiritual. Agora, a grande questão, assim, Matainê, que me impactou ao buscar entender essa pergunta, né? Porque ela parece ser uma pergunta simples, mas ela é uma pergunta extremamente complexa. E o primeiro olhar que nós precisamos ter sobre isso é espiritual. A gente, como cristãos, como servos de Deus, a gente não pode naturalizar o sofrimento a ponto de não entendermos a sua raiz. Que é o quê? O que você acha que é a raiz do sofrimento? Vamos interagir um pouquinho aqui no chat ao vivo. O que você que está aí nos assistindo acredita ser a raiz do sofrimento? Depois nós vamos buscar juntos, é óbvio que a gente não chegará em um consenso e também não iremos extinguir este questionamento no programa de hoje, mas vamos tentar, antes de entender o porquê, vamos buscar a raiz. Para você aí que está assistindo. Qual é a raiz do sofrimento? Para ti, Dani, qual que é a raiz do sofrimento? O principal sofrimento na minha vida que eu já tive, vou falar dessa forma, né? Foi quando eu não tinha Jesus e não tinha nenhuma saída. Hoje, pelo menos, quando eu sofro, eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade de Deus, então eu sei que aquele sofrimento ele vai ser momentâneo. Ele vai passar, porque Jesus está no controle. Amém. Eu penso dessa forma, não sei se estou certo, eu acho que aqui não tem certo e errado, né, irmão Jonathan? A gente vai indo. Não, né? É uma questão de princípio, né? Porque, olha só, a tua resposta, ela se liga ao que eu quero trazer aqui como reflexão para a gente. Eu não vou trazer aqui uma verdade absoluta, né, sobre esse tema. A gente vai construir juntos. Acredito que é um programa interessante para a gente conversar através aqui do chat. E eu também, junto com a Tainê, a gente interagir sobre isso. Mas a tua resposta, né? Tu encontra uma explicação para o teu sofrimento numa vida sem Jesus, certo? E o que é viver sem Jesus? Né? Alguém respondeu aí no chat, aí, no meu aqui, a gente não está atualizando em tempo real,
Mas vamos entender essa questão do sofrimento na sua raiz. Veja, eu vou trazer a resposta para a gente não acabar enrolando, e a gente sabe que a gente gosta de conversar, né, Tainê? Daqui a pouco já acabou o programa e né? deu, né? Então, veja bem, uma vida sem Jesus, ela é uma vida em pecado, certo? E se a gente avaliar pela Bíblia, lá no princípio de tudo, o que passou a causar sofrimento na vida do primeiro homem e da primeira mulher na Terra? O pecado, desobediência. Né? Pecado. Agora preste atenção, eu vou chegar nesse ponto que eu acho que é o pico do nosso programa hoje, assim, é um tema que me chocou, vou ser sincero com vocês, que me impactou. Então, assim, convide pessoas para vir aqui, não saia, que a gente já vai chegar nessa explicação mais profunda do tema. Compartilhe esse link, esse programa ao vivo. A gente está aqui ao vivo nesse momento, são 18 horas e 57 minutos. Então, a gente quer fazer você refletir sobre isso, porque isso aqui é muito profundo, Tainê. Pensa você aí, por que você sofre? Qual é o motivo do teu sofrimento? E responda com um olhar cristocêntrico. Responda com um olhar bibliocêntrico essa pergunta. Porque aí depois a gente vai falar um pouquinho, né, puxando a brasa para a minha área de formação no final, mas eu quero priorizar essa visão bíblica do sofrimento, porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar depois, mais para o final do programa. Mas entenda o seguinte, assim, Mataini, vamos dialogar eu e tu. Eu não sei como é que está o debate aí. Estão aqui, ó. A irmã Fabiana Monteiro disse, é viver sem esperança. A irmã Patrícia Ferreira, ela também está dizendo aqui, ó, assim, a Patrícia Feijó, da Matriz General Neto. Oração pelo filho. Esse ponto é uma coisa assim, tão tremenda, né? Porque muitas vezes tu tá sofrendo por quê? Porque tu fez uma escolha errada, porque tu entrou numa porta que não era a porta. Exato. Tu fez algo que não era para fazer e aí tu vai ter que colher a consequência. Eu costumo dizer assim, quando eu aconselho, né? Escolhas erradas, consequências eternas. Claro, Jesus, ele perdoa os nossos pecados, ele vai lá, lava, limpa, faz tudo novo, só que tem coisas, dependendo da escolha que tu fizer, tu vai colher o resto da tua vida, não adianta. E aí entra o poder dessa capacidade da pessoa gerenciar esse sofrimento. Porque alguém que comete um erro, ela pode se martirizar e se afundar por causa daquele sofrimento, ou ela ter resiliência e superar essa dor e seguir a vida e manter os propósitos de Deus intactos. Mesmo que com as consequências. E vai em frente. Mas veja assim, ó, vamos retornar para essa raiz para a gente poder construir uma ideia aqui juntos, tá? Então entendemos, e você que está aí assistindo concorda, que a raiz do sofrimento humano é o pecado? Porque a gente visualiza isso na Bíblia, porque quando o primeiro homem pecou, a Bíblia diz que a consequência desse erro que esse casal, Adão e Eva, cometeu, foi justamente o sofrimento, o labor, o trabalho. A terra, por causa do pecado, passaria a produzir espinhos e abrolhos. A dor do parto. A dor do parto. Então, tudo mudou nessa percepção de vida, de felicidade, de prazer para aquele casal e, consequentemente, para todos nós como pecadores. Né? Agora, qual é o problema, irmãos? E aqui entra um ponto crucial. É que nós, cristãos, temos a infeliz capacidade de querer remover o pecado como o núcleo do nosso sofrimento. E aí a gente passa a querer encontrar respostas para as nossas dores, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e para o nosso sofrimento, e negamos, olha que profundo isso aqui, irmãos, e negamos explicitamente que o pecado gera sofrimento.
mais ou menos o que o pastor Humberto pregou ontem, né? Ministrou ontem. Que ele falou que por a gente não colher a consequência dos nossos erros logo ali, a gente vai pecando, errando. E aí, quando tu vê... Exatamente. Então, a pessoa, ela tem que entender que lá no Éden ocorreu o pecado. E esse é o pecado existencial, não somente aquele pecado praticado, é o pecado que existe na natureza humana, na nossa carne. Ele é um pecado que é uma condição humana de pecador, e nós só podemos nos desvencilhar dessa condenação por meio da graça salvadora divina. Porque é uma condição humana de sermos pecadores. E por causa desse pecado, que ele é principial, ele é parte da nossa essência como seres humanos, é que nós temos problemas, sofrimentos, é por isso que a gente adoece, é por isso que existe enfermidade, é por isso que existem transtornos, é por isso que as pessoas elas são dependentes de inúmeras coisas. Hoje não existe só a dependência química, mas existe, por exemplo, a dependência do jogo patológico, que a gente já falou aqui em outra ocasião. Ou seja, as pessoas estão mergulhando em uma sociedade que nos causa explosões de prazer e a gente está mergulhado nisso, sofremos como consequência de uma vida pecaminosa. Ou seja, vivemos em pecado, estamos em um mundo submerso no pecado, a nossa natureza humana é pecadora e aí a gente precisa de Jesus. Agora veja, irmãos, olha essa frase aqui. É uma frase que eu gosto muito dela e eu nunca havia feito essa inerência, eu nunca havia feito essa conexão com esse tema. Mas é uma frase de um autor cristão, John MacArthur. Então, o que ele fala? Ele diz o seguinte, preste atenção. Ele diz assim, que se removermos a realidade do pecado, nós excluímos a possibilidade de arrependimento. Apague a noção de culpa pessoal e elimine a necessidade de um Salvador. Forte. É tremendo, né? Tremendo. O que isso significa? Significa se eu começar a querer encontrar respostas que sejam aleatórias, respostas que sejam seculares, que não estejam na palavra de Deus, que não estejam vinculadas ao pecado, eu incorro no risco de daqui a pouco não entender que eu preciso me arrepender dos meus pecados como um ser espiritual, como um filho de Deus. Eu passo a querer encontrar respostas humanas, respostas até mesmo dentro do sistema que rege esse mundo, que é um sistema maligno. Então eu não posso... o irmão Jonathan é psicólogo, vai dizer que agora a psicologia é a solução para todos os problemas emocionais? Jamais. Não é a primeira vez, né, Tainê? Que eu escolho perder como profissional, perder como um psicólogo para ganhar como um servo de Deus, como um cristão e defender a Bíblia como sendo a essência que deve reger a vida do crente. É a essência de tudo. Porque daí, se daqui a pouco as pessoas começam a confiar somente, veja, confiar 100% na capacidade de um profissional, mesmo que eu seja um profissional e eu me sinta capacitado para tratar as pessoas, eu não sou o suficiente. O único suficiente é Jesus. A única que traz todas as respostas que nos condiciona a uma vida realmente santa e livre do pecado é uma vida cristã, fiel, pautada na doutrina, na sã doutrina, pautada numa vida de santidade, em que nós nos afastamos do pecado. Então, eu não posso querer secularizar. As pessoas vão querer encontrar respostas na filosofia, elas vão querer encontrar respostas na sociologia, vão querer encontrar respostas na psicologia, e vão até, quem sabe, querer encontrar respostas na teologia, e haverão respostas. Mas a suma é, o pecado é a raiz do nosso sofrimento. De todos os problemas
que a gente... todas as situações que a gente vai colher ali na frente, a culpa é do nosso pecado. E muitos colocam o pecado no outro, né? O crente pá. Foi fulano, foi fulano. Não, fulano é que é culpado, fulano é que é culpado. E aí a gente acaba terceirizando a culpa. E aí como é que tu vai resolver isso? Se tu não tomar pra ti a culpa. Errei. E aí entra a necessidade, que é um ponto que eu gosto muito de fundamentar nas aulas que eu ministro como profissional e também nos atendimentos com os meus pacientes, que é crucial, chamada autorresponsabilidade. É uma competência, Tainê, que todos nós precisamos desenvolver. É não querer responsabilizar ninguém e nada pelos nossos erros. E aí, veja, a gente encontra respostas para os nossos problemas desde a existência, por exemplo, dos nossos pais antes que nós existíssemos. Como assim? Eu tenho uma aula que foi uma das aulas mais lindas que eu já dei, assim, que é chamada de herdeiros de emoções. E o que eu explico? Assim, que existe um ciclo vital. E a nossa vida ela começa antes do nosso nascimento, antes da nossa gestação. Ela começa lá na vida do pai e da mãe, que às vezes eles possuem problemas, possuem dificuldades, e que serão passadas para o filho, para a filha, através da genética. E é tão tremendo assim, não é a primeira vez que eu falo sobre a importância da família, né, Tainê? A gente já falou sobre isso aqui em algum programa do Ombro Amigo, que a família ela é o núcleo de formação da personalidade do indivíduo. E aí, por existir essa realidade, a gente vai se estruturando a partir desse núcleo. É por isso que Satanás ele quer destruir com a estrutura familiar. É um dos principais planos do diabo. Porque é na família que o indivíduo constrói os seus princípios, os seus valores, as suas ideias morais e éticas. Então, quando esse sistema chamado família ele é danificado, ele sofre algum prejuízo, compromete-se a vida das pessoas que estão ali nesse contexto, certo? E é tão tremendo, eu cuido muito isso, né? Hoje eu tenho 3 filhas, uma de 12, uma de 7 anos, né? E outra de 7 meses. Então é uma de 12 anos, uma de 7 anos e uma de 7 meses. São faixas etárias bem Totalmente distintas. diferentes, né? E o que a gente cuida, assim, como pai, eu e minha esposa como mãe, é a influência indireta que a gente exerce sobre os nossos filhos. Porque, veja, a minha cultura familiar, as minhas práticas, os meus comportamentos, os meus princípios, a forma com que eu lido com as realidades da vida, serão passadas para elas. Inevitavelmente. Elas estão vivendo naquele contexto e elas estão absorvendo isso. E é tão poderoso essa convivência que existe, Tainê, que isso molda o caráter e a personalidade das pessoas a um nível de alterar, inclusive, os genes. Então, a gente chama isso de epigenética. Se você quiser estudar, aprofundar, a gente não vai aprofundar isso aqui agora. Mas o que a epigenética explica? Que o ambiente ele altera até mesmo a nossa genética, altera a composição dos genes. Olha que profundo isso. Ou seja, o meio que eu vivo, ele altera algo interno, que é fisiológico dentro de mim. E isso não sou eu que estou falando, não é uma ideia da minha cabeça, não estou falando algo corriqueiro, isso é ciência, isso tem base, né? E eu sempre falo que onde tem ciência verdadeira tem Deus, porque foi Deus que criou isso, foi Deus que formou isso. Então imagina o indivíduo lá num lar abençoado, num lar cristão, num lar de submissão, um lar de princípios, um lar com devocional, um lar em que existem práticas espirituais. Essa criança está absorvendo isso, está moldando ela a um ponto que ela vai carregar isso para a vida. Se ela está entendendo ali o amor que verte naquela família, o carinho, a empatia, a compreensão, ela vai construir sua vida em cima disso. Ao passo que, se também há um lar disfuncional, e aí
eu sempre lembro, a minha memória para essas coisas é razoavelmente boa. A gente já falou aqui, né, sobre o quanto a família é responsável na geração de transtornos por uso de substâncias psicoativas, né, pelos vícios, pela dependência química. Às vezes a família, por ser uma família disfuncional, causa no indivíduo uma predisposição para ele depois se tornar, por qualquer influência, por qualquer gatilho na rua, se tornar... Por quê? Porque ele viveu um contexto, uma realidade negativa em casa, que não sustentou os princípios morais e éticos, e quando surgiram as oportunidades, ele cedeu e acabou tornando-se. Aí o que entra aqui? Ó? Por que eu estou falando sobre isso? Se o assunto é sofrimento. Porque existem explicações. Veja, irmãos, a gente pode explicar, lá pelo contexto da nossa família, por que nós somos assim. Tu pode olhar para ti, identificar os teus erros, assim como eu olho para os meus, e dizer assim, isso aqui é culpa lá do meu pai que não me deu atenção, meu pai que não me amou, meu pai que me batia, o meu pai que não viveu comigo, a minha mãe que era ausente, minha mãe que era exigente demais, a minha mãe que era carinhosa demais, dava muita atenção. Até isso as pessoas reclamam, né? Ela era muito super protetora, por isso que eu fui usar droga. Até isso a gente escuta, né? E de fato Tainê. Mas qual é o problema? Veja, vou repetir a frase lá de John MacArthur. Ele diz, se eu apagar a noção de culpa pessoal, eu elimino a necessidade de um salvador. Ou seja, às vezes a gente quer desculpar, a gente quer colocar a culpa em outros, ou em circunstâncias, e não assumimos que somos nós os maiores responsáveis por estarmos bem ou não, por vivermos felizes ou não. Por mais que eu esteja passando por lutas, dificuldades, problemas, é uma questão de escolha eu estar feliz, por mais que isso pareça irreal para você que talvez está me assistindo. Eu sou um profissional, eu entendo que tem pessoas, por exemplo, que sofrem com depressão, problemas que sofrem por causa da bipolaridade. Como a Patrícia, por exemplo, que está sofrendo nesse momento porque o filho é um drogadependente. Como muitas pessoas, né, que sofrem porque outros fizeram realmente escolhas erradas. Uhum. Mas o que a Bíblia diz? Regozijai-vos sempre no Senhor. No Senhor. Esse tem que ser o foco da nossa alegria. É. Ele não está dizendo assim, tu te alegra se o teu filho estiver bem. Tu te alegra se tu tiver dinheiro na tua conta. Tu te alegra... Não, ele está dizendo, tu tem que te alegrar em Deus. Pode parecer que está tudo assim, olha, pegando fogo, tudo por água abaixo. Mas não são das circunstâncias que vem a nossa alegria. A nossa alegria vem de Deus. De uma vida que está fundamentada numa revelação. E se Jesus nos ensinou, nos deixou a referência de que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que assim como ele venceu o mundo, nós também podemos vencer, essa vitória ela está em Deus, ela está em Cristo. Exatamente. Agora, Jonathan, como explicar às pessoas que sofrem há anos e não conseguiram encontrar em Cristo a resposta para esse sofrimento? A resposta para a cura dessa dor? Bom, eu tenho uma tese em cima disso, que é 2 pontos, tá? Primeiro, a pessoa ela não tem fé suficiente, ela não se dedica o suficiente, ela não consegue, ela não tem capacidade em si mesma de viver o que a Bíblia diz que é ter a fé como um grão de mostarda. Não está jejuando, orando como deveria, lendo a palavra como deveria. Não, Tainê, não vindo aos me desculpa te interromper, mas às vezes as pessoas estão fazendo isso. Exatamente. E aí está lá se lamentando. E não conseguem ter a fé suficiente. Por quê? Porque elas fazem algo superficial. Eu tive uma experiência extraordinária, eu não vou contar ela aqui agora, porque eu vou tomar o tempo para trazer uma experiência pessoal profundíssima. Mas, só resumindo, há um tempo atrás, eu identifiquei que eu estava jejuando, sabe por quê? Por mim. O jejum que eu fazia era um jejum egoísta, egocentrista. Não era um jejum para agradar a Deus. E às vezes a gente está buscando Deus, mas essa busca não é uma busca genuína. Ela não é uma busca real. E existem aquelas pessoas que elas estão sinceramente buscando a Deus. Mas ainda assim, a fé delas
não é suficiente para elas alcançarem o milagre. Elas não têm fé o suficiente. Por mais que elas orem, por mais que elas jejuem, elas busquem a Deus, sejam fiéis. E aí, a gente tem vários motivos para explicar isso, eu não vou entrar nesses detalhes, porque se eu falar uma palavra aqui, eu tenho que explicar toda ela para que as pessoas não entendam errado. Então, nós não teremos tempo para isso. Mas, além dessa possibilidade, da pessoa ela não ter fé suficiente para alcançar a cura ou a libertação do seu sofrimento, existem circunstâncias em que Deus não quer tirar isso de nós. O espinho na carne. Tá entendendo? Tem vezes que... É esse espinho que te leva para o jejum. É esse espinho que te leva para a oração. É esse para a dependência de Deus. Só que aí, as pessoas, elas não conseguem, mesmo estando nessa situação, elas não conseguem depender de Deus. Elas não conseguem depender de Deus. Elas não conseguem entregar todo o seu caminho para Deus e deixar Deus cuidar. Elas não conseguem. Elas ficam e aí, a gente vai julgar essas pessoas? Não. A gente vai condenar essas pessoas? Não. O que a gente tem que fazer como igreja? A gente tem que compreender. E abraçar, ajudar. Porque, Tainê, se eu estou com um câncer e eu não consigo ter fé para ser curado de um câncer, eu vou orientar um irmão ou uma irmã minha que eu amo, que eu quero bem, que eu tenho prazer em estar junto, eu vou dizer para ele, fica em oração, fica em jejum, fica em busca a Deus, ainda que tu não receba a cura, fica assim, aí eu vou ver essa pessoa minguar-se sofrendo com um tumor até ela morrer. Não, né? A gente não faz isso. O que a gente... Vou orar contigo, vou jejuar contigo, tamo junto. Também, mas eu não vou dizer para essa pessoa que ela tem que buscar um profissional, eu não vou dizer para essa pessoa que ela tem que ir ao médico. E tem sofrimentos, irmão Jonathan, que eu não sei se o senhor ia entrar nesse detalhe, mas tem sofrimentos que são também fisiológicos, né? Por exemplo, a depressão. A depressão, claro, ela pode ser causada por essa tristeza terrível, né? Um exemplo, que a depressão é algo muito terrível, mas ela pode ser, além de espiritual, ela pode ser também fisiológica. E aí o crente tem isso, né? Graças a Deus que o nosso ministério ele não tem essa visão fechada, né? Mas muitas vezes pensa assim, não pode tomar medicação, não, isso aí é coisa, tá louco, né? Mas não, na verdade, muitas vezes esse sofrimento, a depressão em si, por exemplo, né? Tu toma uma medicação, pronto. Porque tu tá buscando a Deus, tu tá orando, tu tá jejuando, tu tá lendo a palavra, tu tá na igreja, tu tá congregando, tu tá levando uma vida de santidade, mas a depressão continua. O que é que tem que fazer? Procura um profissional. Assim como outros problemas. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que ela tem hipertensão ou hipotensão, que são coisas muito comuns, né? A gente poderia citar várias questões, diabetes, por exemplo, né? A pessoa vive uma vida cristã exemplar, mas ainda assim ela está passando por aquilo. Qual é o primeiro recurso que o crente tem? O milagre, a cura divina. É isso que o crente tem que buscar com anseio, com dedicação, com renúncia. Mas é todos que, mesmo fazendo tudo que precisa ser feito, conseguem alcançar a cura divina? Não, não é. E aí a pessoa vai continuar sofrendo por isso? Não, ela não vai. É isso que a gente tem que desmistificar. São esses estereótipos que a gente tem que romper. Eu estou fazendo, por misericórdia de Deus, produzindo um documentário junto com a Entusiasmos, são irmãos nossos aqui da igreja. Então, no meu canal do YouTube... Maravilhoso, tu assistiu, né? Nossa. Primeiro episódio já está no ar. Descobri algo. É? Descobri. Que tremendo, ali, coisa boa. Descobri. É? Meu filho, eu tenho um filho que ele é autista. Ele tem algumas situações. E uma delas eu descobri que quando a mulher tem uma infecção na gravidez, pode ultrapassar ali essa infecção. Isso, e pode para o cérebro e isso gerar uma doença. E eu não sabia, eu nunca tinha ouvido isso. Veja bem. Às vezes uma gripe.
Até uma gripe. Uma gripe. Por isso que a grávida ela tem que se cuidar, né? Muito. E esse documentário, eu e minha esposa, no primeiro episódio, a gente faz. Tremendo, muito E tremendo. tá no meu canal do YouTube. E sexta-feira vai ser lançado o segundo episódio. O segundo episódio que não saiu porque ele tinha que falar que... Eu disse, eu até brinquei com a Esther. Ia ser hoje. Aí o lançamento ia ser para hoje. Eu disse, não, hoje eu tenho compromisso com o Ombro Amigo. Vai ser para sexta-feira. Então, sexta-feira sai. E tem testemunhos de pessoas que venceram problemas, né, com transtornos mentais. E é lindo de ver os testemunhos das pessoas voltando para a igreja, pessoas que estavam desviadas, voltando para a igreja, reconstruindo família, porque elas não encontraram fé suficiente em si mesmas, elas não conseguiram colocar em prática tudo aquilo que sabiam. tudo aquilo que sabia, que deveria até, mas não conseguiram. Então, entrou alguém para lhes ajudar. Eu estou aqui puxando brasa para que você busque ajuda profissional, ou até busque em mim. Não. Eu estou só querendo desmistificar essa ideia preconceituosa, estereotipada que às vezes tem. E eu sei de dezenas, talvez centenas de pessoas que sofrem e por causa da vergonha de pedir ajuda, ou até porque os outros vão pensar, mas eu vou ter que agora buscar uma ajuda, né, com um psiquiatra, vou ter que tomar medicação, vou ter que fazer terapia. Não, né? Não necessariamente. Você tem que romper essas barreiras e pensar na sua vida, na sua família e no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque esse problema ele se torna bidirecional. Eu, por causa de problemas emocionais, eu encontro barreiras na minha vida espiritual. Aí as pessoas, não é incomum, é muito comum, pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, outros diagnósticos, pessoas com TDAH, com autismo, que sofrem muito para buscarem a Deus. Elas não conseguem ficar com os joelhos dobrados. Por exemplo, uma pessoa com TDAH, tá? Ela tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela consegue ficar o dia inteiro numa consagração de sábado, como nós temos o hábito aqui, de joelho ali, e só se levantando para ouvir uma palavra, e depois dobrar os joelhos de novo. Ela não consegue, ela tem uma disfunção, ela não consegue, ela simplesmente sofre, ela pode ter um colapso, até um surto, se ela forçar isso. Então a gente tem que entender que nós estamos vivendo em um lugar que é composto por pessoas. A gente tem que entender. E é por isso que nas minhas falas eu sempre busco quebrar esses preconceitos para que as pessoas não fiquem sofrendo. Exatamente. Que primeiro, eu sempre reforço, e agora reitero, de tudo que eu falei aqui, se você chegou agora, não assistiu aí o meio do programa, volte um pouquinho, assista o meio do programa, onde a gente aprofunda isso numa visão bibliocêntrica. E aí, a gente tem que entender que o primeiro recurso que eu tenho é Deus, é uma vida espiritual dedicada, encontrando em Deus a cura divina. E se não é possível, por alguns fatores, é falta de fé, ou Deus não quer fazer, é um espinho na carne que a pessoa ela tem que utilizar-se disso para depender mais de Deus e até para buscar recurso em profissionais, que profissionais eles são capacitados por uma ciência, e uma ciência ela vem de Deus, e se isso vem de Deus, é uma forma indireta de Deus agir para curar pessoas. Nosso pastor presidente relatou no testemunho que ele deu. Ele recebeu uma cura divina de um tumor, um câncer. Câncer maligno, que provavelmente iria comprometer a saúde dele de forma profunda, ou quem sabe até levar ao óbito. O que ele fez? Foi para o jejum do Senhor. Foi resolver lá. E o que ele disse no púlpito? Ele disse assim, para que Deus me curasse, ou usasse os médicos para isso. Exatamente. Então, às vezes, Deus não vai fazer a cura por motivos que são puramente divinos. É Deus quem retém esse conhecimento, se ele quer ou não fazer a cura. Mas aí, o crente genuíno, ele vai crer, ou Deus vai me curar, ou Deus vai usar o médico, ou Deus vai usar o psicólogo, ou Deus vai usar o neurologista, o cardiologista, o cirurgião. Veja, o crente ele tem que centralizar em Deus a sua vida. Oh, aleluia, coisa linda. Eu estava lembrando de pessoas que tiveram que passar por cirurgia, ficar hospitalizada, e Deus usou essas pessoas lá no hospital para ganhar almas para Jesus. Deus tinha um propósito com essa pessoa lá no hospital. E quando Deus cumpriu o propósito, a pessoa ganha alta. Quantos testemunhos? Eu não sei se tu já ouviu, né? Sim. Eu já ouvi alguns testemunhos assim, eu fico assim maravilhada. Só pegando esse gancho aí para falar da minha experiência, e aí até vou encerrar minha fala,
A minha filha de 12 anos, ela teve, agora recentemente, uma apendicite gravíssima. E, para resumir, os médicos haviam considerado até a possibilidade de óbito. Quando os médicos me falaram sobre isso, e tu acompanhou, tu também comentou, né? Como a igreja se mobilizou para orar. Porque na hora que a médica disse assim, ó, pai, ela tá com o apêndice estourado, ela tá num alto nível de infecção, a gente não consegue nem fazer a cirurgia agora, e ela vai ter que passar a noite recebendo antibiótico para ver se pela manhã, se tiver tudo bem, a gente faça a cirurgia. Nesse meio tempo, ela podia morrer. Eram 10 para as 11 da noite. Eu mandei mensagem para todos os meus irmãos, amigos, pastor, minha esposa, vamos orar, nós temos que orar, me ajuda em oração. Eu nem lembrava da oração das 23. E aí, naquele momento, a igreja que estava ali orando no Meet, orou por ela, e glória a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que naquela hora recebeu uma revelação de Deus, pastor Humberto, orou pela Elisa, e ele orou repreendendo o espírito da morte. Então, veja, qual foi a minha primeira atitude como um pai que quer fazer a vontade de Deus? Eu faço a vontade de Deus 100%? Claro que não. Sou um pecador, um miserável. Mas naquele momento de dor, eu não fiquei pensando, Deus, né, agora o que eu vou fazer? Não, vamos orar. Vai morrer. Não, peraí. Vamos orar, ou minha filha vai morrer, os médicos têm que fazer alguma coisa, ou eu me estressasse com a equipe lá, enlouquecesse. Vamos orar. Porque Deus pode curar ela. Deus pode usar os médicos. Então, o crente, ele tem que partir desse princípio para tomar as suas decisões de que Deus, de que a Bíblia, de que Cristo, de que a palavra, de que a verdade, ela é a essência que deve nos mover. No sofrimento ou sem ele, na dor ou no prazer, na alegria, na tristeza, aonde quer que eu esteja, doente ou saudável, eu tenho que centralizar a minha vida em Deus, entender que eu tenho as minhas responsabilidades com a palavra de Deus, com essa doutrina da palavra de Deus, né? Glória a Jesus. Que tremendo. A Bíblia tem que ser o foco de tudo. A palavra de Deus tem que ser o foco de tudo. E agora que eu olhei as horas, meu Deus. Tá bom, acho. Foi esse o nosso horário, né? Foi. Jesus amado. Então, vamos encerrar nossa programação, né, irmão Jonathan? Mas aqui, passar aí só quem está conosco. A irmã Giane Ramos, nós falamos. A irmã Naíra Lara, lá de Cachoeira do Sul. O irmão João Peixoto também conosco. A irmã Rosângela Rodrigues diz, nosso amado Jonathan, que Deus abençoe ele e sua família. Heloísa Borges também ali de Gravataí. Irmão Fernando Fontoura, irmã Fabiana Monteiro. Aqui, Jéssica Bosco, lá de Montenegro. Elza Lapinski, lá de Osório. Ela está dizendo assim, ó, paz do Senhor Jesus, irmão Jonathan, é meu psicólogo preferido. Deus te abençoe sempre juntamente com a sua família. Eu sou preferido porque ela não tem outra, né? Bruna Novaes, o grande sofrimento não é aqui, e sim será lá no inferno para quem não estiver preparado. Lá, sim, será um grande sofrimento. Aqui nós temos lutas e provas. É verdade. Ademir Corrêa também conosco, Laerte de Andrade, irmã Karen Foleto, irmão Alberto Ventura também conosco, lá em Cerro Grande do Sul. Irmão Jorge Wolf também aqui conosco. Ele disse assim, maravilha, abordagem de um assunto importante por quem entende, profissional. Paulo Corra também conosco, irmã Cleonice Batista, irmã Julieta Buchay também aqui conosco, irmã Solange Rico, irmã Sara dos Santos também conosco. Glória a Deus. O irmão Paulo Corra diz assim, ó, no início de 2023, minha irmã foi curada do câncer, que tinha 70% de agressividade. Olha só. Olha aí, que benção. Deus, ele pode absolutamente tudo. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer. Independente da situação, Deus pode resolver. E ele deixou os médicos também para isso, né? Irmão Jonathan, o teu canal no YouTube, vai que alguém pergunta aí, não deixa aqui o canal. Vou dar uma paz aqui, que aí tá lá o meu canal já. Pode aí, ser? Coloca isso. Irmão Jonathan vai colocar ali. Dei paz do Senhor. Ali no chat. Só clicar em cima e acessar lá o canal. Se inscreve ali no canal do irmão Jonathan também. Meu nome é Jonathan Saraiva. E aí a pessoa acessando, ela tem já ali de cara os vídeos no YouTube, que é o primeiro episódio. Maravilhosos. Primeiro episódio do documentário. Tá lindo aquele documentário. Olha. Lindo. Eu chorei vendo. É emocionante. É emocionante. Emocionante. Primeiro episódio vai para 3. Não sei se já não bateu 3.000 visualizações hoje. Ontem estava em 2.900.
acho que bateu 3 mil visualizações, e o segundo vai ser ainda mais emocionante, as histórias. E a primeira história, eu vou dar um spoiler aqui para ti. Eu queria te falar, depois agora vou te falar. O primeiro testemunho que vai aparecer, antes de eu falar, o primeiro testemunho de vitória com o tratamento é de um ex-dependente químico, que estava com a vida destruída, com a família prejudicada, voltou para a igreja, está bem, tá na remissão. É uma história linda, é uma história que impacta de cara. Assim. Glória a Deus. Então, você que faz parte do Ombro Amigo Restaurando Vidas, sexta-feira no meu canal vai ter esse documento. É gratuito, não tem custo nenhum, é só ir lá assistir. Não estou aqui fazendo marketing para ganhar dinheiro. É gratuito. Né? Os irmãos que estão trabalhando junto comigo ali entraram num desafio junto comigo sem receber um centavo. Olha, os irmãos ali, o irmão Facundo, o irmão Arthur, a irmã Eduarda, que fazem parte dessa equipe da Entusiasmos. A gente está trabalhando e é algo extraordinário. De Deus, é extraordinário. Então, assista, você vai ver outras histórias de pessoas que têm transtornos, que venceram, um relato também real e poderoso que pode aí impactar a sua vida. E compartilhe também, né? Também entrou aqui no chat a irmã Mari Machado, ali da Bom Jesus, irmã Andressa Maciel e a irmã Marielle Lima. Hoje nós temos atendimento aqui na Farrapos 312 para você que tem problemas com drogas ou álcool ou conhece alguém que tenha este problema. Você pode estar aí entrando em contato conosco, vindo presencialmente. O telefone está aí, 981-16-4162, é o número da nossa coordenação geral. Você é muito bem-vindo. Nós queremos e podemos te ajudar. Lembrando que no próximo sábado, dia 1º, nós temos aí a inauguração, vai ter um grande evangelismo geral e também a inauguração da congregação. Quero ver eu falar o nome da congregação agora. Canazava, é Canazava. Isso? Vai ter ali a inauguração do núcleo Canazava. Então, você é convidado a estar conosco ali no culto à noite. Os colaboradores do Ombro Amigo Restaurando Vidas, convidados a estar conosco durante o dia, ali num grande evangelismo geral. Vamos encerrar, então, irmão Jonathan. Muito obrigada por te disponibilizar. Eu estou vendo ali a tua família. Ali. Dá para mostrar elas? Claro. Né? Vem aqui, passa aqui, então. Venham aqui um pouquinho. Olha só. Já começaram a ajeitar os cabelos. É tudo mulher, né? Ele não merece, tá? Ela sempre fala isso. Né? Ela me ama, é o amor que ela tem. Olha só que coisa linda a família do Ela dizia que eu não merecia quando era só a Esther e a Elisa. Agora tem a Esther, a Elisa, a Gigi, a Amélia. Daqui a Amélia no meu colo, que é a Bebê. Olha só, vê se não parece uma bonequinha ali. Olha só. E para quem não sabe, eu sou ex-dependente químico, me recuperei das drogas, senti recuperação, né? E Deus deu vitória. Olha só que coisa linda a família que Jesus deu. Deus pode absolutamente tudo. Pode tudo. Glória a Deus. Nós vamos encerrar, então, essa programação neste momento. Olha ali, ó. Ela quer falar no microfone, ó, Amélia. Glória a Deus. Vamos encerrar, então. Muito obrigada pela participação. Tem que trazer aqui a Esther, né, Esther, para a gente falar sobre... Tem temas muito importantes ali que, assistindo o documentário 1 e assistindo ali o trailer do 2, eu fiquei assim, a Esther tem muita coisa boa para passar para os nossos ouvintes. Mas nós vamos encerrar, então, que já ultrapassamos o horário. Obrigada, irmã Adelise, que está ali na mesa técnica, né, nossa querida guerreira. Obrigada a todos. Vamos encerrar, então, com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão.